Bem-vindos a mais um episódio do podcast Manual Vida Saudável. Meu nome é Marielle Mello, sou endocrinologista e meu objetivo é tratar diabetes, tireoide e obesidade de uma forma leve e descomplicada. Em cada episódio vamos discutir um tema relevante ou polêmico da endocrinologia, sempre com a ajuda de um convidado especialista no tema em questão. Hoje o tema do episódio é como aumentar a libido. A libido é o desejo sexual, a vontade de ter relações íntimas com outra pessoa. Ela pode variar de acordo com vários fatores, como idade, ciclo menstrual, o estado emocional, o uso de medicamentos, entre outros. Muitas mulheres sofrem com a falta ou diminuição da libido, que pode afetar a autoestima, sua saúde e seu relacionamento. Mas o que causa a queda desse desejo? Como lidar com ela? Tem tratamento? Essas são algumas das perguntas que vamos fazer hoje para a nossa convidada, a doutora Joyce Lima, especialista em sexologia pela FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, com aperfeiçoamento em sexualidade humana e terapia sexual pela USP, terapeuta cognitiva sexual e, antes de tudo, ginecologista. Seja muito bem-vinda, doutora Joyce. Obrigada, Marielle. Quero te agradecer pelo convite. Estou muito feliz, me sentindo muito honrada de estar aqui com uma endocrinologista para discutir um tema tão relevante. E que todo mundo acha que sou eu que trato, você acredita? Pois é. Todo mundo coloca a culpa nos hormônios. Hoje a gente vai saber o que tem a ver, o que não tem. Isso mesmo. E acho que esse trabalho multidisciplinar para o tratamento das disfunções sexuais, né, e a diminuição da libido, a disfunção do desejo, é uma questão que precisa ser trabalhada de forma multiprofissional. Verdade. Não dá para trabalhar sexualidade só o ginecologista ou só o endócrino. A gente até vai precisar de mais alguns especialistas para melhorar. Para melhorar, né? Às vezes a gente precisa lançar a mão do fisioterapeuta, do psicólogo, junto com o sexólogo e tudo isso. Ótimo. Então, antes de tudo, vamos começar pelo começo. O que é libido? Pois é, a gente usa muito a palavra libido como sinônimo de desejo sexual. Mas libido é pulsão de vida, né? Não se refere apenas à questão sexual, à energia sexual. A gente fala que libido é essa energia de vida. Então, é o desejo que eu tenho para o trabalho, o desejo que eu tenho para estar com os amigos, estar ali com a família. É o que me motiva a querer viver, a levantar todos os dias e a fazer coisas que sejam interessantes e que me tragam prazer. Então, a libido, ela é tudo isso, e a libido sexual a gente chama de desejo sexual. Desejo sexual. Porque daí fica mais específico, sim, né? Mas é comum as pessoas usarem, né, o termo libido quando se referem ao desejo sexual. E aí é até interessante, porque eu falo, é como se a gente fosse um quebra-cabeça, né, com várias partes. A sexualidade não é um aspecto isolado da nossa vida. É apenas mais um dos aspectos dentre tantos outros. E por que é interessante falar disso, Marielle? Porque quando nós pensamos no desejo sexual, uma paciente chega até o meu consultório reclamando que a libido diminuiu, que o desejo sexual está diminuído, eu costumo sempre perguntar para essa paciente, como é que está a energia para a vida? O resto, né? Como é que está o resto? Pois é. E é comum que a paciente fale que também tá ruim. Ah, doutora, eu não tenho vontade de ir para o trabalho, estou desanimada. E é importante mostrar isso para a paciente. Olha, você está vendo que é um contexto ali que você está vivendo e que a gente precisa olhar não só a questão sexual, mas essa sua energia de vida, esse desejo por todos os outros aspectos da vida. Nossa, muito importante você falar do significado da palavra, porque daí a gente entende, né, que não tem como dissociar. Isso. Hoje a gente vai falar mais sobre libido feminina, mas nos homens eu vejo que também tem muito a ver com isso, mas eles têm mais, um pouco mais de preconceito de falar que tá com a libido baixa, mas eu percebo também no consultório que quando tá com a vida toda desorganizada e tal, às vezes a libido deles abaixa e eles não querem falar, não tocam muito nesse assunto. A mulher, eu acho que ela, mesmo a gente falando muito pouco sobre esse tema no consultório, pelo menos espontaneamente, né, as pessoas não costumam chegar com essa queixa, mas quando a gente pergunta, às vezes tem, acho que homem ainda fala menos que mulher. Você percebe isso? O que acontece é que existe toda uma questão histórica e cultural por trás disso.
os homens, eles são considerados como se estivessem sempre prontos para o sexo. E eles são muito cobrados em relação a isso. De repente, né, serem abordados ali ou estarem próximos de alguma mulher e ter que estar sempre pronto. E, ao contrário, as mulheres sempre foram vistas como pessoas que não precisavam ali ter desejo. Era até mal visto, né, nas sociedades mais antigas, uma mulher que gostasse de sexo e que tivesse desejo e falasse disso. Então, as mulheres acham que é natural elas terem menos desejo que os homens. Que o homem, E isso não é uma questão biológica, é uma questão muito mais cultural. Porque, biologicamente, nós temos desejo tanto quanto os homens. Só que, na maioria das vezes, a gente invalida esse desejo. Justamente porque a mulher se coloca nessa posição de que ela não pode estar à frente, indo atrás desse homem, demonstrando o seu desejo. Tem que ser procurada. Tem que ser procurada, tem que esperar. Eu pergunto muito para as pacientes, e aí, como é que é a dinâmica, né, da relação sexual na sua casa? Quem procura? Ah, geralmente ele. Mas você tem desejo? Tem, doutora. O que você faz com o seu desejo? Esconde. Esconde. Né? Na maioria das vezes fica nessa posição de mais submissa, de passiva. E é uma questão cultural. E ainda hoje, uma mulher que gosta de sexo e que assume isso, até as amigas olham e falam assim, ai, doutora, nossa, olha lá. Fulana é tarada, não é assim que as pessoas falam? Verdade. E ela é vista como alguém diferente. E deveria ser a regra. Porque se a gente pensar, né, em que se baseia essa história também dos homens terem mais desejo? Muito na testosterona. Acha-se que o homem tem muita testosterona, ele tem mais desejo. A questão é que as mulheres precisam só de uma pitadinha de testosterona, né, para ter esse desejo. E antes, a gente encontrava menos homens com problemas realmente de disfunção, né, de desejo sexual hipoativo, né, diminuído. Hoje a gente tem visto crescer o número de homens com disfunção de desejo. Na pandemia, então, isso agravou muito. Muitos homens ficaram, né, desempregados e isso sobrecarregou o emocional, a saúde mental. Aquela história de que homem faz sexo para desestressar, não é bem assim, está começando a mudar. Os homens também não fazem sexo quando estão estressados mais, né? É comum as pacientes reclamarem no consultório que o parceiro não procura, que o parceiro está deprimido. O Brasil hoje é o campeão em número de pessoas ansiosas no mundo. E junto com a ansiedade, muitos desses pacientes vão evoluir com depressão. E além do quadro depressivo diminuir o desejo, a própria medicação usada para o tratamento, né? Alguns desses medicamentos também podem diminuir, né, o desejo sexual. A gente já falou assim de vários fatores, né, que podem influenciar. Agora a gente vai focar mais na libido feminina mesmo, que é o nosso tema, que eu acho que a gente vai ficando mais específico. Na sua prática clínica, ou também nas estatísticas, né? Quais os principais fatores que reduzem a libido feminina? Só para te trazer assim uma estatística, né, dados, nós temos assim 3 grandes disfunções sexuais: a disfunção de desejo, disfunção de orgasmo e a dor na relação sexual, né? A principal disfunção no consultório, não no meu, mas em qualquer consultório, né, do sexólogo, do ginecologista, é disfunção de desejo. É a principal queixa feminina, é a disfunção de desejo. E aí, dentre as causas, a gente fala que o desejo, ele é multifatorial. Então, ele não é só provocado por alterações hormonais, como acha-se, né, que seria. A maioria das pessoas tem essa ideia, né? Se está com diminuição do desejo e atribui principalmente a testosterona, né? E não tem essa correlação. Então, o que pode diminuir o desejo das mulheres? Os hormônios podem? Sim. Diminuição de testosterona, diminuição de estrogênio, que acontece, né, no período aí da menopausa. Mas nós temos fatores como algumas doenças, né? Você atende as pacientes com alterações de tireoide. Mesmo obesidade pode impactar no desejo.
porque vai também impactar na imagem corporal dessa mulher. Uma mulher que ela não está bem com a sua imagem corporal, isso vai se refletir na diminuição do desejo. Uso de algumas medicações, como eu disse, os antidepressivos, não são todos, mas alguns podem interferir no desejo. Nós temos alguns anticoncepcionais orais que eles podem também impactar, principalmente os anticoncepcionais que são bons para a pele. Quanto melhor for um anticoncepcional para melhorar a acne, melhorar a pele, oleosidade, pior é para o desejo, porque ele vai justamente diminuir essa testosterona. E outros fatores, como fatores relacionais que a gente fala. Não adianta essa mulher estar com seu organismo ótimo, funcionando sem nenhuma doença, se o relacionamento é ruim. Tá em crise com esse parceiro, não dá nem para pensar em tratar o desejo. A gente precisa cuidar primeiro do relacionamento. Outra coisa que impacta o desejo são questões vivenciais. Como que essa mulher ela aprendeu a vivenciar essa sexualidade? A gente vem de como foi ensinado. E na maioria das vezes não se ensina sobre sexualidade, é reprimido. Então essa educação repressora diminui o desejo. Se essa mulher tem dor na relação sexual, vai diminuir o desejo. Históricos de abuso, de violência sexual, tudo isso vai impactar de forma negativa sobre o desejo sexual. No relacionamento, assim, a gente tem algumas... Sempre as pacientes me falam, eu pergunto, né? Elas, mas tá ótimo o meu relacionamento. Só que depois, quando você vai ver... Vai esmiuçar um pouquinho mais. Sempre tem alguma coisa, ela não tá se sentindo querida, ela não se sente, né, desejada. E às vezes, naquela rotina do dia a dia, tá tudo certo. Mas na intimidade, não tem aquela troca mais. Como que a gente consegue abordar esse relacionamento sem falar para ela, o problema é o marido, separa do marido, né? Porque tem histórias que as pacientes me contam que eu fico assim, meu Deus. Você tem vontade de mandar ela separar, trocar de parceiro, né? Porque não dá, de verdade. Aí ela fica querendo, ela acha que o problema é ela. E aí eu fico assim, meu Deus, e agora, né? Como que a gente faz para abordar? E às vezes... o que ela precisa nem é separar do marido, mas conhecer um pouquinho mais da sua própria sexualidade, né? Passa muito pelo desconhecimento do próprio corpo, das expectativas, o que esperar do meu corpo em termos de prazer, né? Qual seria o estímulo adequado para que eu pudesse ter orgasmo. Existe um número grande de mulheres que fingem ter orgasmo, acaba que a relação sexual para elas não é prazerosa, e isso também vai diminuir, né, o desejo sexual. Se ela não está tendo nenhum benefício, não tem benefício, né? Só é cansativo. Isso. Então, e o que falta é muito isso, educação sexual. Né? Se a gente recebesse uma educação sexual verdadeira, de qualidade, na família, né, na escola, seria muito mais fácil ter bons relacionamentos. Então, aquele relacionamento está ali sempre do mesmo jeito, sem trazer benefícios para ela. Ela até gosta daquele parceiro. É comum o paciente falar assim, nossa, doutora, a gente tem um relacionamento ótimo, a gente não briga, né? Não tem conflitos, mas eu não tenho mesmo vontade. E aí como que você aborda? Primeiro a gente vai entender como é que é esse contexto sexual desse casal. O que eles fazem, né? O que é permitido ali entre quatro paredes? É sempre do mesmo jeito? E eu falo para elas, mesmo que fosse bom no início, se você faz sempre do mesmo jeito, perde a graça. Outro dia eu falei para uma, né, assim, fazendo uma comparação. Você mudou para uma casa nova. Nossa, a casa é maravilhosa, né? Cheirinho gostoso. Aquele cheirinho gostoso, os móveis novos, bonitos, não é? Daqui um ano, não tem o mesmo sabor. Se até a casa perde o sabor, imagina o relacionamento. Você está ali casada com a mesma pessoa, né? Ou ajuntada com essa pessoa há 10 anos. Sempre do mesmo jeito. Você já sabe o script. A gente precisa mudar esse script, trazer novidade para o relacionamento. A Esther Perel, no livro dela, O Sexo no Cativeiro, que ela fala, né, aborda os relacionamentos longos, ela fala, o ser humano, ele gosta da novidade, mas também gosta da segurança.
E como conciliar as duas Segurança com coisas? novidade. Isso. E Esse é o pulo do gato. Isso. E até para a perpetuação da espécie, se a gente for pensar de uma forma ali, né, de procriação evolutiva, nós precisamos ter essa pulsão sexual para ir atrás do outro, né? Aí vem a paixão para eu poder me vincular ao outro. Mas à medida que estabelece esse vínculo, a coisa acalma, cai meio que ali numa rotina, e aí eu preciso estar movimentando isso, né? E hoje a gente até fala muito dos sex toys, né? Dos acessórios sexuais, porque vários estudos mostraram uma forma de você trazer novidade para o relacionamento é também experimentando novos produtos, usando ali os vibradores, não só na região genital, mas até com um massageador no corpo todo, tanto do homem como da mulher. Então, fugir da rotina, né? Fugir da rotina, mudar o ambiente, conversar sobre o assunto. Porque muitas não conversam. Não conversam. Muitas mesmo. Deixam de investir na intimidade. Então, o casal tá ali, às vezes, nem tem filhos, os filhos cresceram, estão na mesma casa, um vê televisão na sala, o outro no quarto, estão no mesmo, ou estão lá mexendo no celular, sem ter esses momentos, né, de intimidade, porque tudo começa com intimidade. Com intimidade. Né? Nossa. E é possível, né, redescobrir nessa mesma pessoa que está do seu lado outros lados dessa pessoa. Eu falo, todos nós estamos em constante mudança. De vez em quando alguém me pergunta, né, fala assim, nossa, mas você está casado há 26 anos, né, 31 anos de namoro, como é que é? Tá com a mesma pessoa há 26 anos, perde a graça. Falei, eu não estou ao lado da mesma pessoa há 26 anos. Nós dois mudamos. Cada dia é de um jeito, né? Então eu falo assim, o homem que está do meu lado hoje é muito melhor, porque nós aprendemos muita coisa juntos. E é isso, você olhar para o outro como se o outro fosse sempre uma novidade, porque é. Ótimo, não é? Perfeito, essa é uma ótima dica. E se a gente for olhar no decorrer da vida da mulher, lá depois da menstruação, jovem, depois da menopausa, tem alguma mudança biológica que acontece na libido e também cultural? Você vê, as pessoas mais jovens hoje estão tendo menos libido, ou sempre depois da menopausa? Como que tá atualmente? A menopausa, como ela leva a essa diminuição abrupta na produção dos hormônios, principalmente do estrogênio, né, que é o principal hormônio feminino, ela sem dúvida é um marco na vida da mulher. A mulher tem as outras fases, mas a menopausa seria, em termos de sexualidade, mais marcante. A diminuição do estrogênio, ela vai comprometer o desejo, mas vai comprometer não só de forma direta, como indiretamente. Porque vai trazer ressecamento vaginal, com isso a mulher pode ter dor na relação e vai diminuir a sensibilidade. Então é uma mulher que ela vai ser tocada ou vai ser penetrada, mas ela não vai ter a mesma sensibilidade que ela tinha antes. Fica mais difícil atingir. Mais difícil atingir o orgasmo. Só que isso tudo tem tratamento, né? Seja um tratamento hormonal ou seja com outras terapias. Hoje, para esse ressecamento, pacientes que não querem ou não podem fazer reposição hormonal, a gente tem hidratantes, né? A gente tem cremes que vão melhorar essa lubrificação. Alguns que têm hormônio, outros que não têm hormônio. E hoje um recurso que é fantástico, que eu gosto muito, é o laser íntimo. Porque o laser, ele devolve, né, esse trofismo que a gente fala para essa mucosa. Eu tenho relatos assim de pacientes aí de 65, 70 anos, incríveis. Outro dia mesmo, uma paciente de 69 anos que me procurou para fazer um laser por conta de uma incontinência urinária. E ela falou, doutora, vim te procurar para tratar uma incontinência. Eu tô arrepiada. Adoro essas histórias, Marielle. E ela fala, né? Ela fala assim, doutora, eu tô apaixonada agora, assim, na minha pepeca, né? Porque o aspecto mudou, rejuvenesceu. Eu tinha dificuldade para ter orgasmo, agora eu tenho 2 orgasmos toda vez, então tenho orgasmos múltiplos.
E isso traz uma melhora da autoestima para a paciente, traz segurança. Né? Eu pus um vídeo outro dia lá no meu Instagram falando da vergonha que as mulheres têm do uso do lubrificante, principalmente quando elas se relacionam com parceiros mais jovens. E até as pacientes mais jovens, algumas que usam anticoncepcionais de baixa dose, ultra baixa dose, elas podem ter um ressecamento e precisarem do lubrificante. Paciente que usa Rocutan, é comum ressecar a vagina. Resseca, gente, até a pele, isso, pensa até lá. a pele. E acaba precisando de um lubrificante. Então, o ideal é que a pessoa procure ajuda, saiba que a ajuda existe e é possível manter uma vida sexual em qualquer até fase da vida. Dia, né? E eu já ouvi falar também em algum podcast, não lembro qual, que depois da menopausa e tal, teve essa redução, mas ao mesmo tempo a vida estava tão melhor, estava tão mais madura, estava num relacionamento muito, assim, também de muita cumplicidade. E ela relatou, nem lembro quem que era a entrevistada, que foi a melhor época de vida sexual que ela teve. Não pelo motivo hormonal, porque a gente vê que é aquele quebra-cabeça, né? Que tem 1 milhão de partes. Às vezes o hormônio nessa mulher não era a principal parte e ela conseguiu, de outras formas, ter uma ótima experiência, né? E aí entram outros fatores. É uma mulher que ela não tem mais preocupação com gravidez, porque muitas acabam tendo uma diminuição do desejo, muito medo de engravidar. E aí, na menopausa, não. Você tá livre. Quase, né? Não tem os filhos pequenos entrando no quarto. Então, é bem diferente. E gostaria de fazer só assim um outro adendo aqui. No período gestacional. É um outro período que muitas mulheres, a maioria delas, tem uma diminuição do desejo sexual. Por quê? A gente tem muita progesterona, que é um outro hormônio nesse período da menopausa. Da menopausa não, da gravidez. E a progesterona também leva a uma diminuição do desejo. Apesar disso, algumas mulheres aumentam o desejo. E depende muito do trimestre de gestação, né? Então, os 3 primeiros meses, é comum que a mulher tenha náuseas, enjoos, que ela não esteja tão disposta para a vida sexual. Segundo trimestre, barriga não cresceu muito e a lubrificação aumenta. Então, é o melhor período para a vida sexual na gestação. Terceiro trimestre, a barriga está um pouquinho maior, tem que adaptar as posições, usar a imaginação, mas ela começa, às vezes, a se sentir um pouco mais cansada também. Agora, é fundamental que esse casal mantenha uma intimidade durante a gestação. Eu já atendi várias pacientes que o marido não consegue transar com uma grávida. Tem medo, né? Tem dois fatores. Tem medo de machucar e muda a visão que ele tem daquela mulher. Deixa de ser essa mulher que é amante e tem meio aquela coisa da maternidade relacionado, né, com santidade, com Nossa Senhora, imaginário, né? Com aquela coisa da pureza. Sim, então, é importante a gente ficar muito atento. Eu já tive que orientar alguns casais em terapia sexual, a gente fazia algumas sessões de terapia para conseguir ter esse retorno da vida sexual, porque mudou completamente depois da gravidez. E é psicológico, né? A gente tem que ver esses fatores. E na amamentação, eu sei que também diminui muito, né? Na amamentação, geralmente, os 6 primeiros meses, né, pós-parto, os hormônios ainda estão muito bagunçados. Na amamentação, a gente tem a prolactina. Prolactina é responsável pela produção do leite, mas é outra substância que acaba com a libido. Só que não é. A gente tem que entender que são vários fatores. Então, se essa puérpera, né, ela recebe muito carinho, se ela é muito acolhida, se tem essa intimidade, o retorno à vida sexual é mais rápido. Mas é importante entender isso. Os 6 primeiros meses realmente é um período ali para que não tenha tanta cobrança. Tanto estresse. E é um período que ela está muito assim ligada ao bebê, ela está mais cansada. É outra coisa, privação, né? De que sono. A gente sempre fala, rede de apoio. O marido tem que ser rede de apoio, a sogra, a mãe, né? Uma tia ou que contrate uma enfermeira.
Já vi muita gente criticar, mas ela quer contratar uma enfermeira. Na época da minha mãe, não tinha... Mas, gente, na época da sua mãe não tinha, a gente não trabalhava desse tanto Pois também. a gente pode ter ajudante, né? Se você tem a condição, nossa, muito bem-vindo. Você não tá terceirizando. Eu falo, você vai amamentar e alguém vai pôr esse bebê pra arrotar. Ah, não. Né? Por que escolher o caminho mais difícil? Pois se a gente consegue, né, hoje em dia tem resolver. tanta coisa, né, que dá pra fazer. Das medicações que você falou que atrapalham, os antidepressivos são os principais ou tem alguma outra medicação? Aí tem os anticoncepcionais. Né? Os dois, né, estão assim meio que pau a pau, né? Os antidepressivos a gente tem opção de sempre em contato com o psiquiatra, porque como ginecologista e sexóloga, eu não fico ali trocando medicações que foram prescritas pelo psiquiatra. A gente conversa com o psiquiatra e às vezes o paciente ele não tem coragem de dizer para o psiquiatra que o desejo está diminuído. Então a gente faz essa ponte e a alternativa seria, quando possível, trocar a medicação. Eu gosto muito do que a doutora Carmita Ábido fala, né? A doutora Carmita foi minha professora lá na USP. E ela faz uma brincadeira, né? Que a fluoxetina foi o que você tinha. Paroxetina, parou o que você tinha. E a vortioxetina, voltou o que você tinha. Muito bom, muito né? bom. Então, tem, além da vortioxetina, tem outras medicações que podem ser usadas e não interferem na libido. A gente tem medicações como a bupropiona, que vai aumentar a libido e pode ser usada junto com essas outras como um antídoto, né? Trazodona. Então, assim, a gente vai ter que entender se realmente o fator relacionado ali com a diminuição do desejo é a medicação e fazer essas mudanças. Porque não dá também para não tratar a depressão, né? Porque a depressão também reduz a libido. Então... Tem paciente que chega muito triste, né? Porque a medicação reduziu a libido e tal, mas aí fica querendo parar. Mas esse não é a solução parar, né? Dependendo do grau da doença e tal. A gente sempre diz que se você tem depressão e disfunção sexual, prioridade é tratar a depressão, sempre. Agora, não adianta esconder do paciente quando aquela medicação realmente vai interferir na libido. Porque você vai diminuir a adesão ao tratamento. Com certeza. E a gente quer justamente aumentar a adesão. Então, por isso que é importante você oferecer outras alternativas, estratégias, para contrabalancear o efeito dessa medicação, para que o paciente realmente faça o tratamento da depressão. Isso, a gente e sabe não afetar, né, a qualidade de vida. Depressão não tratada pode levar a ideação suicida, suicídio. Então, as consequências são muito graves. São muito graves. E até a doutora Carmita tem um livro, né, que se chama Da Depressão à Disfunção Sexual e Vice-Versa. Porque tanto a depressão pode levar à disfunção sexual, como a disfunção sexual pode levar à depressão. E eu gosto de citar um trabalho que foi feito na Suécia, muito interessante. O Viagra, quando foi lançado, foi revolucionário para os homens, né, para a disfunção erétil. Mas era um medicamento, a princípio, caro. Nem todo mundo tinha acesso. Quando a patente do Viagra foi quebrada, diminuiu o número de suicídios entre homens na Suécia. Aí dá pra gente ter uma noção do quanto... Não conheci esse estudo. Eu te mando depois. Do quanto pesa para o homem a disfunção erétil. Então é isso que tá no livro, né? Um leva ao outro. A disfunção erétil levava a depressão, ideação suicida e suicídio. Nossa, e muito interessante, né? Que faz parte da vida, muita gente tá não vendo? fala. Quebra-cabeça. Com certeza. Tem que juntar todas as pecinhas aí e entender, né? De contraceptivos, algum é menos pior? São todos ruins? Como que é a escolha do método para essa mulher que não quer engravidar de jeito nenhum, mas que está incomodada que a libido reduziu? Até um tempo atrás, Marielle, quando o paciente chegava falando, doutora, depois que eu comecei a tomar esse anticoncepcional, o meu desejo diminuiu. A gente não valorizava isso, achava, não tem nada a ver. Mas depois disso, vários estudos surgiram e realmente, os contraceptivos, que eles são bons para a pele, são os piores para a libido. E o que a gente precisa ficar atento é isso, né? Então, às vezes, a gente tem que falar para o paciente, você vai colocar numa balança, sua prioridade é tratar a pele.
Então, a gente vai precisar usar essa medicação por um tempo. Será que você vai conseguir tratar com o dermatologista? E vamos pensar em outro método? Tem alguns contraceptivos orais que vão impactar menos na libido. Mas digamos que o paciente já tentou vários contraceptivos orais e todos, né, nenhum melhorou a libido. E a gente sempre, assim, eu gosto de, às vezes, dosar SHBG, porque existe esse impacto a nível de fígado, né? A gente fala primeira passagem hepática, esses contraceptivos que têm essa primeira passagem hepática acabam aumentando essa proteína que é a SHBG, que vai se ligar à testosterona, e essa testosterona ligada à SHBG não vai funcionar. E aí, quando a gente já tentou vários e não teve sucesso, o ideal é oferecer para o paciente outros métodos contraceptivos. E existem trabalhos mostrando. O implante que a gente coloca no braço, que não é o chip da beleza, é o Implanon. É o Implanon, ele tem menos impacto sobre a libido. O DIU também. O DIU, né? Principalmente o DIU de cobre. Qual deles impactaria menos? DIU de cobre. Cobre ou DIU de prata. Né? Eles não têm impacto sobre a libido porque não vão interferir nos hormônios. Só que nem todo mundo vai adaptar com o DIU de prata ou cobre. Pode aumentar um pouquinho o sangramento. Então, uma paciente que ela já sangra muito, cólica, ela não dá conta, pode aumentar a cólica. A gente tem também os DIUs hormonais, como Mirena, Cailina. Tem paciente que vai ter acne, né? Pode piorar a acne com esse tipo de contraceptivo. E, então, a gente precisa, assim, avaliar caso a caso, ver o que se adequa melhor. De repente, eu estou lá dando um comprimido para uma paciente, mas ela morre, ela esquece. Né? Não adianta. Não adianta, e tem medo de engravidar. Eu preciso oferecer para ela um método mais eficaz. Seguro, né? Seguro. A gente tem que sempre ver, né? Segurança, efeitos colaterais, a libido e tal. Então, tem que é um outro quebra-cabeça que você tem que tentar montar, né? Isso mesmo, exatamente. E outros fatores, assim, como estilo de vida, eles influenciam? Aquela mulher que é sedentária ou que tá muito acima do peso, que tem uma alimentação, muito cheia de fast food, muito açúcar. Isso influencia na libido também? Ou é só porque eu tô querendo puxar a sardinha pro meu lado? Que todo episódio eu falo disso. Com a libido, tem a ver ou não? Tem a ver, com certeza. Gente, eu tô falando. Tem a ver. Tudo tem a ver com isso. Precisa comer bem, ter uma boa alimentação, né? E não é quantidade, é realmente qualidade e atividade física. Atividade física vai ajudar na regulação aí da produção hormonal, inclusive da testosterona. A gente fala que o treino, principalmente de membros inferiores, ele vai ajudar nessa produção, né, de testosterona. E as pacientes que elas estão acima do peso, a gordura corporal, ela também produz hormônio. Então, a gente vai ter aí um impacto e vai desregular essa produção hormonal. Sem contar que essa paciente acima do peso tem também a questão da imagem corporal. Autoestima fica baixa. Autoestima baixa, disposição. E não se sente desejada muitas vezes. Não se sente desejada. Não acha roupa para sair. Isso. Vira uma bola de neve, né? É uma bola de neve mesmo. E até tem a questão das doenças osteoarticulares. É uma paciente que ela vai ter uma coluna mais sobrecarregada, um joelho sobrecarregado, e de repente não vai ter a mesma disposição para a vida sexual. Não vai ter aquele, assim, vai estar com tanta dor que parece que o prazer não vai compensar, né? Isso. É tão difícil, né? Isso. E aí tem um outro fator, né? Pensando nessa questão da rotina hoje, a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo. E até a doutora Carmita também fala, né, que a libido, como a gente falou aqui no início, é essa disposição para a vida. Então, digamos que eu tenho ali um pool de energia. Onde é que eu vou distribuir essa energia? Se eu estou gastando essa energia em muitas outras atividades diárias, o que vai sobrar para a atividade sexual? Esses dias eu até ouvi alguém falando, achei muito interessante. A atividade sexual também é uma atividade de vida diária, né? Não precisa transar todo dia, mas é uma atividade, né, frequente.
é uma atividade de vida também. Que tem que fazer parte, né, da qualidade de vida, né, quando a gente junta tudo. E é interessante, né, puxando um pouquinho aqui, falando dos homens, de vez em quando o público masculino pergunta, né, e aí, se não tiver relação sexual, não usar esse pênis, ele atrofia? O que você acha, Marielle? Nossa, eu acho que não. Atrofia. Sério? Mentira. Atrofia. Pênis é músculo. Músculo que não é usado vai ficar mais fino. Olha, pirei. Tá vendo? Seja na masturbação, seja numa relação sexual mesmo, com parceria. Né? Pênis que não é usado vai atrofiar. E vagina de mulher que entra na menopausa e mantém uma vida sexual ativa, ela tem um trofismo melhor. Não é uma vagina tão ressecada. Eu tenho pacientes que estão na menopausa, não fazem reposição hormonal, mas têm uma vida sexual ativa, com uma frequência boa. O que seria uma frequência, né? É isso que eu ia te perguntar. Qual que é a definição, assim, de frequência boa, frequência ruim? Se eu sei que a minha libido tá boa, se tá ruim, como que eu vou saber que tá diminuída? Pois é. Frequência boa é aquela que tá boa pra você, né? Só que, assim, existem os trabalhos mostrando média de frequência. Então, qual que é a média de frequência do brasileiro? 2 vezes na semana. Do japonês, 1 vez na semana. E você falou no início, né, das gerações. A gente fala que a geração millennials é uma geração que transa menos do que as gerações anteriores. É uma geração muito tecnológica, focada em outras coisas, com algumas dificuldades, né, ali de interação social, do relacionamento, e acabam transando menos. E eu comentando dessa paciente, é uma paciente que ela tem relação 2 vezes na semana, tem o quê? Seus 70 anos. E ela tá com a frequência boa dela. Frequência boa, o parceiro tem 72 anos, não usa medicação para ereção. Isso é exceção? Sim, porque a maioria das pessoas acabam precisando ali de alguma ajuda, tanto os homens para ter ereção, porque depois aí dos 40 anos, os homens começam a perder em torno de 1%, né, de testosterona por ano. E muitos deles vão precisar repor, e tem a ver também com os hábitos de vida, né, obesidade, diminui muito a testosterona, uso de álcool, colesterol alto, diabetes, tudo isso vai interferir ali na ereção, né. E as mulheres acabam, né, tendo também, depois da menopausa, muito mais risco, né, de eventos cardiovasculares. Sim. E como que a mulher sabe se a libido tá boa ou ruim? Qual que é o ponto, assim, de alerta que ela tem que se preocupar? O principal ponto de alerta é o sofrimento. Se eu tenho uma paciente no consultório que ela transa 1 vez no mês e tá ótimo, eu não tenho que fazer nada. Não, ela não acha que isso é um problema, então não é um problema. Isso é um problema, isso não é um problema. A gente fala que para caracterizar uma disfunção sexual, tem que persistir o problema por pelo menos 6 meses e isso causar sofrimento. Então, se causa sofrimento, se ela tá ali, nossa, meu parceiro, né, tá querendo ter mais relações e eu também queria ter mais desejo, a gente vai ajudar essa paciente. No DSM-5, CID-11, né, se a gente pensar assim do ponto de vista médico, critérios de diagnóstico, existem 2 tipos de desejo. A gente fala que tem o desejo espontâneo, que é aquele desejo que você precisa de pequenos estímulos, geralmente são estímulos internos a nível cerebral, né? Às vezes alguma memória, você sente ali um cheiro e vem a vontade de ter relação, né? Um desejo espontâneo. E existe o desejo que a gente chama de responsivo, que você precisa mais de tato, de estímulos mais intensos para você realmente entrar ali no clima. Nas mulheres, geralmente é bem característico isso, a gente percebe bem esses 2 tipos de desejo. Nos homens, nem sempre. Esse desejo espontâneo ele existe muito no início dos relacionamentos. Depois de 6 meses a 2 anos, ele costuma desaparecer e continua o desejo responsivo. Então, aquela mulher que chega no consultório e fala assim, doutor, eu não tenho vontade, mas quando ele me procura, eu entro no clima e é bom, né? Você deve escutar muito isso também, né, Marielle? Escuto muito isso. Então, assim, é uma paciente que ela tem uma diminuição só do desejo espontâneo, mas o desejo responsivo persiste.
E aí a gente fala, não, tudo bem, isso é esperado para os relacionamentos longos. E tem também aquele responsivo que não é o responsivo só do toque, mas o dia foi super legal, ele me levou para jantar, eu ganhei, sei lá, flores, chocolate. Se sente assim, cuidada, amada. Eu vejo também que tem esse outro estímulo. Esse outro estímulo, sem dúvida. Então, assim, se a gente observa, né, se essa mulher fala que ela tem uma diminuição desse desejo, antes era, e é bom sempre comparar com o que era antes, né? Não aquele antes lá do início do relacionamento, essa fase da paixão, não. Mas o antes mais próximo. A partir de quando que ocorreu essa mudança? Teve uma diminuição desse desejo, ou mesmo teve uma diminuição das fantasias, né, dos pensamentos eróticos, ou uma recusa constante quando é procurada. Além de não procurar, ela tem uma recusa quando o parceiro procura, e isso já vem se estendendo por mais de 6 meses e gera sofrimento, a gente caracteriza, né, como um transtorno de interesse e excitação no DSM-5 ou um desejo sexual hipoativo no CID-11. Então tem que ter ali um sofrimento. Não adianta, se ela for, sei lá, viúva, não tem parceiro, não quer também procurar e ela tá bem assim, tranquilo. Vamos e também, isso, né? Não é. Se você for mexer, você vai trazer problema. Verdade. Eu tenho um paciente que fala assim, doutor, homem só traz problema. Eu tô super feliz sozinha. Então, pronto. Isso. E como a gente falou, né? A libido, ela pode ser direcionada para outras áreas da vida. Então, essa mulher que ficou viúva, de repente, ela começou uma atividade nova. Tá dançando, tem um grupo de dança, ou ela foi para a igreja, tem o grupo lá de oração e tá ótimo, ela canalizou a energia para outros lugares e para ela foi ótimo, tranquilo. Não é um problema. Não vou inventar nada para ela. Perfeito, maravilha. A gente citou várias vezes os hormônios aqui, mas o maior mito, assim, é em relação mesmo à testosterona na mulher. Uhum. Qual que é o real papel da testosterona na libido feminina? Essa é a pergunta de milhões, né? Essa é a pergunta de milhões. Vamos discutir lá, né? com a especialista. Porque depois ninguém vai chegar falando que eu que não quis dar testosterona. Pois é. Quem sabe? Primeira coisa, testosterona não resolve tudo. Hoje a gente sabe. Testosterona não é o Viagra feminino que todo mundo deseja tanto. Tem um papel importante na vida das mulheres, não só para o desejo sexual, mas para essa energia para o dia a dia. E o desafio, né? O grande desafio é que enquanto no homem a dosagem de testosterona está diretamente relacionada ao desejo, na mulher não existe essa correlação. Então, um homem que chega com diminuição do desejo, dosei testosterona está baixa, pronto, você dá testosterona para ele e acabou. O homem é muito fácil, né? Bem mais fácil. Se a gente tivesse só paciente homem, não precisaria nem desse podcast. Pois é, verdade. E aí as mulheres primeiro que a gente nem fica dosando muita testosterona, porque isso não se correlaciona diretamente com a diminuição do desejo. Hoje, a indicação para o uso de testosterona na mulher é só para mulheres na pré-menopausa tardia ou mulheres na menopausa, que a gente sabe que realmente tem um benefício. Então, essa mulher que está na menopausa, que teve uma diminuição do estrogênio pela falência ovariana, junto tem também uma diminuição da testosterona, ela vai se beneficiar do uso da testosterona, principalmente se ela estiver fazendo reposição hormonal. O que eu sempre vejo, algumas pacientes às vezes não estão fazendo reposição hormonal, já estão na menopausa, estão com todos aqueles sintomas de menopausa, estão usando apenas testosterona e aí não melhorou nada. Uhum. Mas não tratou, né? O principal hormônio que reduz na menopausa é o estrogênio. Isso. Então, se a gente não fizer essa reposição, não prestar atenção nele, talvez não vai ajudar, né? Isso. Até tem algumas que poderiam até se beneficiar, né? Vejo assim que algumas até se beneficiam do uso da testosterona isolada.
mas é exceção. É exceção. E o FDA preconiza mesmo, né, o uso da testosterona junto com a reposição hormonal. Exatamente. E sempre tentando manter doses que seriam próximas às doses fisiológicas, nada de dose suprafisiológica. Porque às vezes as mulheres têm essa ideia, quanto mais testosterona, mais eu vou subir pelas paredes, né? Pelo contrário, né? Porque daí Não começa vai, a ter né? outros efeitos. Outros efeitos colaterais. Engrossa a voz, cresce o clitóris, cai o cabelo, dá acne. E aí... E a libido não, ali não sobe desse tanto também, não né? sobe assim. Eu tenho um exemplo que eu sempre dou, é que paciente com SOP, né, ovário policístico, muitas vezes tem testosterona muito alta, só que a libido às vezes está até baixa. Isso. Mas por quê? Porque essa, igual você falou, não é uma relação direta. Quanto maior a testosterona na mulher, maior a libido. Não existe essa correlação, né? Isso. A gente vai precisar de mais estudos, né? E as mulheres ficam muito assim, buscando Viagra feminino, né? Chegam no consultório querendo que a doutora Joyce tenha aquela poção mágica, né? Uma pílula que faz... Até tem, né? Lá a pílula rosa, que não foi muito boa, né? Tem 2 medicações nos Estados Unidos que foram lançadas para a melhora da libido, nem chegaram aqui, porque realmente traziam muitos efeitos colaterais. A mulher tinha que tomar o remédio todo dia, não podia usar bebida alcoólica. E quando comparava com as mulheres que estavam usando placebo, a diferença era muito pequena. E até é interessante, né, a gente frisar que o Viagra não melhora a libido do homem, né? Melhora só a disfunção. Melhora a ereção. Pode melhorar a libido indiretamente, porque se a ereção fica boa, ele pode melhorar esse desejo. Então, assim, nós vamos mesmo precisar trabalhar todos esses fatores que a gente comentou para ter uma melhora, né? Mas é porque é muito trabalhoso. Sim, ninguém quer trabalho, nem para emagrecer. Nem para emagrecer. Você tem que discutir o relacionamento, você tem que começar a fazer exercício físico, você tem que comer melhor. Às vezes você tem que fazer terapia. É muito trabalhoso. Tem que pensar em sexo, né? Tem que pensar. O povo não pensa em sexo, né? Você pode fazer uma enquete lá. Pergunta pros seus seguidores quantas vezes eles pensam em sexo por dia. Nossa, já pensou em sexo hoje? Eu hoje já, porque eu ia vir aqui, né? Pois eu já pensei várias vezes. Então a gente tá diferente. Inclusive, eu abri uma caixinha de perguntas hoje para as pessoas mandarem, para o que queriam saber. Pouquíssima gente mandou. Eu acho que ainda tem muita vergonha, porque o meu perfil não é 100% voltado para isso, pra sexualidade, como o seu. Né? Então, eu acho que todo mundo fica com muita vergonha de falar, igual você falou, de pensar sobre isso, né? É muito essa questão cultural, um assunto proibido e tal. Existe uma dificuldade muito grande, né, de se falar em sexo. Geralmente as pessoas diminuem o tom de voz quando vão comentar alguma coisa relacionada à sexualidade. E a sexualidade, ela faz parte de nós, do nascer ao morrer. Não dá pra gente fugir. E sexualidade não envolve só uma relação sexual. Sexualidade passa pelo autocuidado, pela forma como eu cuido do meu corpo, pelo carinho, autocarinho, né? Esse toque. A gente fala que a sexualidade é uma energia que vai nos motivar a buscar carinho, a buscar afeto, a buscar o outro e a cuidar de nós mesmos. E vai impactar, vai influenciar a nossa saúde física, nossa saúde emocional, nossa saúde mental. E as pessoas às vezes, né, perguntam muito quando começar a falar, né, sobre sexualidade com os filhos. Desde que eles nascem, a gente trabalha a sexualidade através desse contato ali. Eu estou ali trocando a fralda do bebê, eu estou mostrando para ele o quanto o corpo dele é prazeroso, né, valioso, é sagrado. Não é ali um toque erótico, porque esse erotismo vai aparecer depois lá na adolescência, na puberdade, quando tem mesmo o boom dos hormônios. Aí que eu vou olhar para o outro com esse olhar mais erótico. Mas durante toda ali a infância, né, e a adolescência, a gente vai trabalhar isso, e até como uma forma de trabalhar esse cuidado com o corpo, prevenindo abuso sexual. Isso que eu ia falar, eu já vi. Isso é extremamente importante. Muitos educadores falando sobre isso, porque daí, se você nunca falou sobre isso, a criança que vê um estranho
ou até um familiar, né? Porque a maioria das vezes é de alguém dentro de casa, não tem nem como saber que tá errado ou não, porque ninguém nunca falou sobre, nunca tocou nesse ponto, né? Quem pode tocar meu corpo, né? De quem vai cuidar e onde eu posso tocar esse corpo. E é comum, às vezes, os adultos, por não saberem desse desenvolvimento normal da sexualidade, uma criança aí, né, entre 2 e 5 anos, que está ali descobrindo os genitais, e às vezes tem até o hábito de brincar na perna do adulto ali de cavalinho, né, ou tocar para poder ver como que é, e o nosso corpo, ele é fonte de prazer. Então, nessa fase, às vezes, o adulto reprime muito, né, ó, tira a mão daí. E é uma questão de educar, ó. Ensinar. Ensinar. No banho você pode passar a mão, né, nessa região, mas não pode ser no meio da sala ou, né, na escola, em outros lugares. E é interessante, eu estava vendo um outro estudo sobre a porcentagem de mulheres que se tocam no Brasil. Sabe qual que é a porcentagem de mulheres, né? Em torno de 30% das mulheres nunca se tocaram. Os homens, 5 a 7%. A diferença. A diferença. Então, assim, a masturbação, que a gente às vezes até tem medo dessa palavra, né? Parece tão pesada. Parece um xingamento. Pecaminoso, né? Nada mais é do que um autoconhecimento. E as mulheres que se tocam, se masturbam, elas vão ter a chance de vivenciar uma sexualidade bem mais prazerosa. Então, 30% das mulheres nunca se tocaram e só muita coisa, 5%, né? 3 a 5% dos homens. Dos homens. A diferença da cultura, né? Diferença de cultura, mulher. né? Sim. Tem mulher que nunca se olhou, né? Eu já tive paciente no consultório que uma vez chegou e falou assim, acho que eu não tenho clitóris, doutora. Falei, vamos pegar o espelho, vamos olhar junto. Ver. Nunca vi ninguém sem clitóris. É, porque a gente já viu nascer, né, sem várias partes, mas sem clitóris. Até sem vagina, né? Sim. Pacientes, saco, que nascem mas sem. Mas tem o clitóris. Mas tem o clitóris. E, na verdade, ela tinha um clitóris um pouquinho menor, mas o parceiro tocava a uretra achando que era o clitóris. Era extremamente doloroso, desconfortável. Ela tinha disfunção de orgasmo e nem sabia onde ficava o clitóris. Paciente de quê? Né? 30 anos. Né? Imagina, uma pessoa... O corpo é seu, então olha esse corpo, pega um espelho, que todo mundo aqui que segue a doutora Marielle, pega um espelhinho, vai olhar como é que é essa vulva, né? O nome correto é vulva, que a gente vai olhar ali, identificar grandes lábios, pequenos lábios, o clitóris, uretra, entrada da vagina, ânus, porque o desejo passa também pelo autoconhecimento. Se eu tenho um autoconhecimento legal, sei o potencial de prazer que meu corpo me dá e tenho uma vida sexual prazerosa, eu vou ter muito mais desejo. Tudo certeza. Que é bom a gente quer mais, a gente quer mais quando dá certo, né? E essa mulher que tá com baixa libido, quem que ela procura para ter ajuda? Eu gosto de orientar sempre a procurar o ginecologista para fazer aquele screening, que a gente sempre precisa descartar algum problema orgânico. E, vez ou outra, a gente vai sim precisar do endócrino, principalmente se a gente encontrar lá um hipotiroidismo, uma prolactina alta, porque vai impactar esse desejo. Então, eu vou trabalhar junto com a doutora Marielle, né, para a gente resolver, porque a doutora Marielle tratou o hipotiroidismo, melhorou a prolactina, desejo melhor. Quando não tem um problema orgânico, é interessante mandar para terapia sexual. O paciente vai ter que trabalhar outras questões da sexualidade, como é que essa pessoa vivenciou a sexualidade até então, quais são as expectativas que essa pessoa tem, o que que ela entende por um sexo bom. A gente fala muito isso, né? Ah, fulano é bom de cama, é boa de cama. O que é ser bom de cama? É muito, assim, subjetivo. Muito, né? Subjetivo. Às vezes, para uma pessoa que é bom, para outra não é. Não é? Sim. Então, a pessoa realmente se apoderar, né, desse potencial que ela tem de experimentar prazer. E é muito pouco falado, né, terapia sexual. É um psicólogo ou é alguém treinado para isso? Bom, dentro da ginecologia, a sexologia é uma área de atuação.
Então, a gente faz uma formação em sexualidade e faz uma prova de título para atuar como sexologista. Legal. Mas tem outros profissionais também, principalmente psicólogos, que fazem formação nessa área de sexologia. Alguns fisioterapeutas, os urologistas, psiquiatras, né? E algumas pessoas, eles fazem ali uma formação em sexualidade para usar esses conhecimentos dentro da prática deles, mas não atuam como terapeutas. Porque o terapeuta sexual, a gente tem ali uma sessão com o paciente igual a mesma sessão que o psicólogo, né, faz em outras abordagens terapêuticas. O paciente vem toda semana ou vem de 15 em 15 dias, durante ali 50 minutos, e a gente vai abordar essas questões sexuais e tudo que estiver relacionado a elas. Ótimo, nossa, muito bom. Pode ser feito individual, pode ser feito casal, dá para fazer online, dá para fazer presencial. Legal. E dos tratamentos disponíveis, então esse é o que mais tem resultado? Quando não tem nenhum fator orgânico. Orgânico, sim. Sim. E, geralmente, quando tem o fator orgânico, também tem os fatores psicológicos associados. É tudo junto, né? Tudo junto. É muito difícil, né, falar assim, isso aqui é só um fator psicológico, isso aqui é só um fator orgânico. Com exceção da disfunção dolorosa, né, as pacientes que têm ali, às vezes, uma dispareunia, ou tem um quadro de vaginismo, que a pessoa não consegue nem ter penetração e tem muito fator psicológico envolvido, para você ver, né? Até o vaginismo tem o fator psicológico. A dispareunia, de repente o paciente tem lá candidíases de repetição ou está na menopausa e tem um ressecamento. Aí a gente fala que o fator orgânico ali, ele é o principal. Impactante. Ele é mais impactante e às vezes eu não preciso mandar paciente para terapia. Entendi. Hoje a gente tem trabalhado muito com os ginecologistas no sentido de treiná-los para terem um olhar mais atento para a sexualidade das pacientes. Porque a maioria, tem até um trabalho, né? Até dei uma aula recente sobre isso, 9% só dos ginecologistas abordam as questões sexuais das pacientes. E a paciente tem muita vergonha de colocar isso espontaneamente também. Muita vergonha. Só 50% das queixas sexuais vão chegar até o ginecologista. E 70% das mulheres gostariam de ser abordadas. Tem aquelas que têm vergonha de falar sobre o assunto. Ou acha, né, que principalmente se for um ginecologista homem, fala, mas o que o doutor está querendo saber da minha vida sexual? Às vezes até interpreta mal, como se fosse um assédio, né? Mas a gente precisa realmente melhorar essa anamnese do ginecologista abordando também questões sexuais. E tem um trabalho interessante falando que 67% das queixas sexuais poderiam ser resolvidas numa consulta ginecológica, sem encaminhar para o sexologista. Orientações básicas, igual a gente está conversando, né? Sim, pequenas orientações, né? O paciente poderia, uma queixa sexual não virar uma disfunção. Resolveria um problema pontual. Sim, e o que você falou, como abordar os relacionamentos e essas questões. Se o ginecologista, o urologista, o psiquiatra conversasse mais sobre essas questões, né? O endócrino, viu, Marielle? Eu converso muito, você pode ficar tranquila. O endócrino. Que eu pergunto tudo. No começo elas ficam meio assim, sem... Fala assim, gente, mas o que será que ela tá perguntando isso, né? Mas depois é muito bom, porque às vezes tem uma questão ali que tá muito mal resolvida, ninguém nunca perguntou, ela teve vergonha de falar. Esses dias uma paciente me falou que não tinha falado isso pra ninguém, pra nenhuma amiga, nem pro marido, uma questão super importante, super difícil, que ela tá lidando com isso sozinha. E olha o peso, né, Marielle? É um peso grande, né? Demais, morro de dó. E é muito importante, né? Que bom que você tem esse olhar mais holístico e enfocando, inclusive, a sexualidade, porque nossos pacientes são seres sexuais. Com certeza, mas se eu tiver alguma dificuldade, não for da minha área, eu vou te encaminhar. Com o maior prazer. Pode ficar tranquila. Chegou num certo ponto ali, eu falei, não, nossa, isso aqui não dá conta. E até tem um método interessante que a gente chama de PLICIT,
que é um método que pode ser utilizado, né, por qualquer profissional aí da área de saúde e até, às vezes, pelo um assistente social. E tem um limite, né? A última etapa do Plicite é justamente essa, saber encaminhar o paciente quando atingir o seu limite. Ninguém precisa saber tudo, ninguém precisa resolver tudo, mas você pode pelo menos ouvir o paciente. E já orientar o que ele precisa procurar, porque às vezes só falta o conhecimento, né? Sim, isso mesmo. Ai, eu adorei nosso papo. Acho que a gente também esclareceu todas as questões. Eu queria saber se você tem alguma dica de filme, livro, série ou podcast que você indica, que você acha interessante para quem está passando por uma redução de libido. Tenho sim. Bom, ler sobre o assunto, né? Falar sobre sexo já é um santo remédio para libido. Eu sempre me lembro daquela personagem do Chico Anísio, né? Ela só pensa naquilo. E eu costumo dizer, só faz aquilo quem pensa naquilo. Então, a gente precisa pensar. Eu tenho um podcast, né? Que eu comecei há muito tempo, no início aí. Até nem tá no YouTube, tá lá no Spotify, que se chama Sexo Descomplicado. Então, podem procurar no Spotify, Sexo Descomplicado. Tem um outro podcast que eu gosto muito, da Ana Canosa, que é psicóloga, que se chama Sexoterapia. Tem diversos assuntos, não só específicos sobre desejo, mas, como eu disse, quanto mais você lê e fala sobre o tema, mais desperta. E vai melhorar o desejo. Livros, a gente tem vários livros interessantes, até para entender sobre os relacionamentos longos, que a gente vê muita diminuição da libido nos relacionamentos longos. Tem esse livro que eu citei, da Esther Perel, que se chama Sexo no Cativeiro. E tem um outro livro maravilhoso que trabalha muito autoconhecimento, que é excelente para os pacientes que têm dificuldade para ter orgasmo, que é o Descobrindo o Prazer, do Lô Piccolo. Então, são livros, assim, muito interessantes, que eu gosto muito. Eu vou deixar na descrição aqui, porque daí quem quiser, já deixo tudo explicadinho. E conta pra gente onde você atende, suas redes sociais, como que faz pra te achar. Às vezes a pessoa ouviu e, meu Deus, eu preciso consultar com ela. Pois é, hoje eu atendo em 2 lugares, né? Eu estou lá na Soma, Especialidades Médicas, e também no Instituto Vitalux. E eu atendo tanto pacientes em consultas ginecológicas, cirurgias ginecológicas, atendo em sexologia, né, também terapia sexual, e faço toda a parte aí de estética íntima, né? Hoje as pacientes têm buscado muito rejuvenescimento para melhora da atrofia, desse ressecamento, para dar aquela apertadinha, com o tempo pode perder colágeno, a vagina ficar com a sensação que está mais larga, um pouquinho mais frouxa. E é interessante como isso impacta na sexualidade, impacta na autoestima dessas pacientes. Às vezes tá faltando só um laserzinho. Um laserzinho, né, para melhorar a lubrificação, para voltar a ter uma vida sexual prazerosa. Meu Instagram é o @doutora Joyce Lima, né? O doutora abreviado, DRA, Joyce com I. E estou sempre à disposição para responder as perguntas, as dúvidas. Recebo muitas perguntas sobre vários temas, né, relacionados à sexualidade. Podem mandar que eu vou ter. Gente, o Instagram da doutora Joyce é muito bombado, muito bom. Ela sempre tá falando de vários temas. Isso. Eu adoro. Fico feliz, Marielle. Também. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Espero que a gente caminhe aí, né, juntas. Sim, ajudando. Vou caminhar as minhas pacientes. E eu também, ajudando as pacientes a melhorarem, né, esse desejo sexual, ter uma vida muito prazerosa, viu? Prazerosa. Obrigada. Gente, obrigada por ter ouvido até agora. Se inscreve no canal, porque daqui 15 dias tem outro podcast. Dá um like se você gostou. Encaminha para sua amiga que tá reclamando para você que, mesmo procurada, ela não tem vontade. E daqui 15 dias eu tô de volta. Até a próxima.